França, o país que tem o terceiro maior território da Europa, sendo conhecida por sua bela arquitetura, pela alta gastronomia e por ser um dos países mais antigos do mundo, já considerado independente há mais de 1000 anos atrás, com a sua capital, Paris, sendo a cidade mais cobiçada pelo turismo internacional. Além disso, os franceses detêm um dos mais altos padrões de vida do planeta, contando com um IDH altíssimo e um PIB per capita de mais de 43 mil dólares. No entanto, diversos fatores recentes estão ameaçando seriamente a economia francesa, com estimativas apontando que o país perdeu bilhões de dólares nos últimos anos devido a uma escassez nacional de mão de obra e falta de qualificação na que tem disponível. Nesse vídeo, vamos entender por que a França está em declínio, por que diversos trabalhadores e empresas do país estão fugindo para outros territórios e entender o cenário de tensão social cada vez mais elevada, com diversos protestos saindo do controle pelo país inteiro. Apesar da mídia e das redes sociais nos venderem o país como um destino dos sonhos, regado a luxo e exclusividade, a opinião dos moradores locais parece ser bem diferente da dos turistas. Não é de hoje que a França enfrenta problemas econômicos. Desde 2008, a taxa de desemprego se mantém acima dos 7%, o que é considerado bastante alto para um país rico. Outras grandes economias europeias, como a Alemanha, por exemplo, têm apenas 2,8%. O desemprego alto na França pode ser atribuído a vários fatores. Um dos mais impactantes são, com certeza, a regulamentação rigorosa do mercado de trabalho, o que na prática dificulta a contratação e demissão de trabalhadores, tornando o custo por funcionário um dos mais altos do planeta, mesmo que a produtividade seja a mesma ou até menor. Por isso, os trabalhadores mais jovens da nação têm migrado para países com menos burocracias e mais oportunidades, como a Alemanha e Inglaterra, que são, respectivamente, as duas maiores economias da Europa. A dívida pública francesa também é uma das maiores do continente, representando cerca de 100% do PIB e em rota de crescimento pelos próximos anos. E isso tende a causar diversos outros problemas econômicos que vão desde a estagnação do crescimento até o aumento da inflação, essa que já vem batendo recordes após as medidas tomadas pela Europa durante a crise sanitária, que inclusive abalaram a confiança no euro, principal moeda do bloco e que foi adotada por 20 dos 27 países que fazem parte da União Europeia. A complexidade da burocracia francesa também é bastante conhecida e, combinando isso com o descontrole dos gastos do governo, além de agravar os problemas anteriores, também acaba diminuindo drasticamente a competitividade da indústria nacional, principalmente porque aumenta os custos de produção. Como se não bastasse, a França também tem um dos metros quadrados mais caros da Europa. Em Paris, levaria 15 anos para um trabalhador qualificado comprar um apartamento de 60 metros quadrados perto do centro, ou seja, é praticamente impossível uma pessoa comum viver naquela região e aparentemente não existe uma perspectiva de melhora. Mas com excesso de regulação, crise sanitária, dívida nacional e bolha imobiliária, será que a França tem salvação? E principalmente, o que tem causado os enormes protestos por todo o país nos últimos meses, esses que têm ameaçado a posição de Emmanuel Macron como presidente? É isso que veremos agora. Não é de hoje que a França vive no estado de tensão social, somado a uma onda de protestos intermináveis.
Há anos esse tipo de movimento vem acontecendo e que acaba eclodindo pelas mais variadas razões. Há alguns anos atrás, eles eram motivados pelo aumento do imposto nos combustíveis. Foi aí que os coletes amarelos ganharam notoriedade. O protesto dos coletes amarelos chegou ao extremo dos manifestantes arrancarem o asfalto do chão da Avenida Champs-Élysées, uma das mais icônicas de Paris. Atualmente, a onda de insatisfação é causada pela reforma da Previdência do país, que tem 2 pontos principais. O primeiro é o adiamento da idade de aposentadoria, que passaria de 62 para 64 anos. O segundo aumentaria de 42 para 43 anos a obrigatoriedade de contribuição dos trabalhadores. A mobilização é a maior desde 2010, quando o governo do então presidente Nicolas Sarkozy acabou com a idade de aposentadoria aos 60 anos. Os manifestantes querem que o governo do presidente Emmanuel Macron desista de endurecer as condições de acesso à aposentadoria integral. Mas mesmo com tamanha impopularidade, o ministro do Trabalho francês, Olivier Dussopt, afirmou que a reforma da Previdência que aumenta a idade mínima é inegociável. Segundo palavras dele, se não chegarmos a 64, o sistema previdenciário não atingirá o ponto de equilíbrio. O que é inegociável é a questão de retornar ao ponto de equilíbrio. Porém, socialmente falando, esse não é o único problema da nação, pois a França é um dos países que na década passada mais se abriram para a imigração, o que contribuiu para elevar a tensão social. Nas últimas décadas, muitos imigrantes de ex-colônias francesas se mudaram para a França, e Paris foi sem dúvida o principal destino. Embora eles tenham inúmeras etnias, o povo muçulmano é o que gera mais polêmica, especialmente porque a maioria dos atos de terrorismo são executados por grupos islamitas radicais, como os atentados em 2015, que entraram para a história como um dos mais traumatizantes da história da Europa. Várias regiões da cidade foram tomadas pelos muçulmanos, muitas delas com entrada proibida para parisienses brancos, onde nem a polícia consegue entrar. A França luta contra os movimentos radicais e os muçulmanos fazem o mesmo, deixando claro que eles não apoiam a violência desses grupos pequenos. O país do romance parece vivenciar um momento em que está se desintegrando de dentro para fora, com cada vez mais pessoas dispostas a sair e menos pessoas querendo voltar, e isso inclui até mesmo os imigrantes que sonhavam em viver na Europa. Mas com tantos problemas internos, como fica a situação geopolítica da França? Atualmente, a União Europeia vive mais uma de suas crises e algumas das maiores economias, como Itália, Alemanha, Espanha e França, esperam entrar em recessão, que por tabela acaba levando toda a zona do euro pelo mesmo caminho. Um dos maiores fornecedores de commodities energéticas do continente era a Rússia, mas com as sanções após a guerra na Ucrânia, foi preciso recorrer aos países nórdicos para se abastecer durante o inverno congelante daquela região, e eles até conseguiram, porém o preço foi alto, já que o gás natural quebrou o recorde histórico de preços no mercado financeiro e até hoje se mantém em patamares elevados. A relação também não está boa com a Itália, que tem uma primeira-ministra abertamente crítica ao atual governo francês. Inclusive, ela acusou diversas vezes a França de fomentar a política de imigração para o continente europeu, sendo que, segundo ela, a própria França é quem tem criado problemas em outros continentes, especialmente na África, o que acaba por potencializar a fuga desses países pobres em direção aos países desenvolvidos.
Emmanuel Macron vive um momento delicado, seu país mais ainda, e como eles são uma potência do turismo, os últimos anos foram sem dúvida os mais difíceis da última década, já que um percentual relevante do PIB da França vem de estrangeiros aproveitando as maravilhas da Cidade das Luzes. Mas será que o governo francês vai conseguir reverter todos esses problemas ou as inúmeras crises vão se aprofundar ainda mais pelos próximos anos? Isso só o tempo pode responder, mas parece que a prioridade é manter a unificação das economias europeias através do euro. Para países endividados como Holanda e Grécia, isso é muito bom, mas para países austeros e responsáveis como a Alemanha, isso se torna um problema, pois na prática, o Tesouro Alemão é quem financia o déficit dos países mais frágeis do bloco. Com uma eventual saída dos alemães, apenas a França teria que lidar com essas dívidas nacionais que crescem a cada dia. Mas como os franceses não têm conseguido lidar nem com sua própria dívida, essa me parece uma receita para o desastre. Mas e você? Acha que o futuro é tão ruim quanto parece? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião e comente também sugestões para os próximos vídeos. Se você ficou até aqui, clique no gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.